Tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Mas antes, lembrando do nosso Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Hoje, nossa atividade, para você aluno da segunda fase da EJA, está no livro de matemática, na página 244. Tem como tema probabilidade e estatística. Porém, a atividade que tem aí, eu falei para vocês na aula anterior, ela é uma atividade que deve ser feita em grupo. Então, como nós estamos de maneira remota, vocês não vão poder fazer na sala de aula, tá certo? E aí você vai fazer no seu caderno. Então, pegue o caderno e anote aí a atividade. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um gráfico de colunas, tá? Então, nesse gráfico de colunas, aparece aqui do lado esquerdo a quantidade desse gráfico, que vai de 0 até 500. Então, de 0 aqui a 100, nós temos 50, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500. Aqui em cada coluna indica um dia da semana. Vamos ver quais foram os dados coletados para ter feito esse gráfico de colunas? Ele diz assim, ó, João é dono de uma fábrica de salgados. Observe no gráfico o número de salgados que ele vendeu em uma semana. E depois responda as perguntas abaixo. Então, veja só, aqui é a quantidade de salgados que João vendeu na segunda. Aqui é a quantidade de salgados que João vendeu na terça. Aqui é a quantidade de salgados que João vendeu na quarta. Aqui na quinta e aqui na sexta. Vamos ver o que ele quer que você responda. Diz assim, na questão 1. Quantos salgados João vendeu nos 2 primeiros dias da semana? Então, veja só, aqui na segunda-feira indica a quantidade que ele vendeu. Ó. A quantidade está aqui. Então, você vai somar essa quantidade com a quantidade da terça-feira, que é essa daqui. Então, você vai somar a quantidade de salgados da segunda, mais a quantidade de salgados da terça para responder a questão 1. Vamos à questão 2, que diz assim. Que dia da semana ele vendeu mais salgados? Ah, essa tá fácil. Então, aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho para o gráfico maior para você ver. Então, aqui, ó, você vai ver, né? Quanto maior a coluna, maior a quantidade de salgados que ele vendeu. Então, aí você vai olhar qual é aqui a coluna maior. Ah, é essa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar qual é o dia da semana dessa coluna e vai responder aqui na segunda questão. Fácil. Vamos ver. Na questão 3 diz assim, que dia da semana ele vendeu menos salgado? Então, se a maior coluna indica a maior quantidade de salgados, a menor coluna vai indicar a menor quantidade de salgados. Então, o que acontece? Você vai ver aqui qual é a menor que tem. Então, a menor coluna achou? Ótimo. Então, olha qual é o dia da semana dessa coluna que indica a menor. E responde aqui na questão 3, tá certo? Vamos à questão 4, que diz assim. Quantos salgados ele vendeu nessa semana? Ai, tá. Agora você já sabe que na segunda e na terça ele vendeu a quantidade que você respondeu aqui na questão 1. Então você já sabe a soma da segunda mais a terça. O que é que você vai fazer agora? Adicionar a quantidade que ele vendeu na quarta, adicional da quinta e adicional da sexta. Junta tudo para saber quantos salgados João vendeu durante toda a semana. Então, você vai somar a quantidade da segunda até a quantidade de sexta, todos os dias. Na quinta questão, diz assim, qual foi a diferença entre a quantidade de salgados vendidos na quarta-feira e na segunda-feira? Aí, você vai pegar quarta-feira, olha a quantidade aqui da quarta, e vai pegar a segunda-feira. A segunda-feira tá aqui. Então, pega a quantidade da quarta e a quantidade da segunda. Então, ele quer saber a diferença. Olha só, teve um aqui que a gente tá vendo que um dia ele vendeu mais do que o outro. Ótimo. Então, agora, quantos salgados ele vendeu a mais nesse dia? Para saber qual a diferença, você vai fazer uma subtração. Então, você vai pegar aqui o valor da quarta, que é o maior, menos o valor da segunda, que é o menor. E descobrir quantos salgados, qual foi a diferença entre a quarta e a segunda-feira. E responder aqui na questão 5.
Na questão 6, diz assim, se ele vendesse nessa semana, né? Se ele vendesse essa mesma quantidade de salgados em 2 semanas, quanto venderia? Eita, e agora? Eu já sei aqui na questão 4, quantos salgados ele vendeu nessa semana toda. Então, se ele vendeu em uma semana, em 2 semanas eu vou ter que somar. Então, eu vou pegar essa quantidade que eu achei aqui na questão 4 da semana toda e somar mais a mesma quantidade. Ou eu posso pegar essa quantidade que eu achei aqui e multiplicar por 2. E eu vou descobrir aqui a resposta da questão 6. A quantidade de salgados vendido em 2 semanas, já que ele vendeu a mesma quantidade em cada semana. Tá certo? Vamos à questão 7, que diz assim: se nessa semana fosse feriado na quarta-feira e ele não tivesse aberto o seu comércio, quantos salgados ele teria vendido? Eita, e agora, professora? Não tem problema, gente. Você não já descobriu quanto ele vendeu na semana toda? Ótimo, então agora você só vai tirar a quarta-feira. Pega o valor da semana toda que você achou aqui na questão 4 e subtrai o valor da quarta-feira, menos esse valor aqui da quarta-feira. O resultado que você achar, você vai escrever aqui na questão 7. Fácil assim, tá certo? Agora é com você. O estudo amplia as possibilidades e o conhecimento te dá asas para voar mais alto. Então, eu acredito demais no seu potencial. Capriche na atividade, observe direitinho as respostas e eu tenho certeza absoluta que você vai mandar bem. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tá?